Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo, que tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. A partir de agora vamos falar muito sobre o futebol profissional. Vamos falar de Copa do Mundo, vamos falar da estreia do Brasil. O Brasil estreou bem na Copa do Mundo, vencendo. A gente vai falar muito desse jogo. Vamos falar da Argentina. A Argentina que começou mal. E caso a Argentina perca o próximo jogo, se a Argentina perder, já está eliminado. Outra também que está em dificuldade é a seleção da Alemanha. Perdeu para o Japão. E se perder para a Espanha, para a fortíssima seleção da Espanha, a Alemanha também dá adeus à Copa do Mundo já na primeira fase. Então a gente vai falar das principais seleções. Vamos falar da Inglaterra. Inglaterra que jogou hoje uma preguiça, rapaz. O jogo hoje da Inglaterra contra a equipe dos Estados Unidos. Vamos falar da Espanha. A Espanha que goleou o primeiro jogo. Uma das seleções que melhor se apresentou nessa primeira rodada. Vamos falar da seleção do Catar que está infelizmente eliminada. A seleção do Catar é a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo. A gente vai falar muito também do Grupo A, que já teve 2 jogos, ou seja, já começou a segunda rodada. Vamos falar de futebol amador. Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, joga nesse final de semana pela Copa de Santa Rita. A gente vai dar destaque o Cruzeiro da Massa. Vamos falar também do torneio Amigos do Cruzeiro, torneio de penalidades, que acontecerá no final do mês de dezembro. E claro, vamos falar um pouco de futebol brasileiro, da Copa do Nordeste. Teve o sorteio da Copa do Nordeste e a gente vai falar aqui com quem os times cearenses vão estrear nessa competição. Tá certo? Então, vamos iniciar com boa noite e o destaque inicial do Juan. Boa noite, Juan. Boa noite. E o meu destaque vai tanto para os grupos, tanto para o grupo A como para o grupo G da Copa. Grupo G porque né, o Brasil ganhou o primeiro jogo contra a Sérvia. E o grupo A porque o pai me disse uma frase aqui de tarde que me impactou aqui um pouquinho. Se tem um grupo que eu torço para todas as seleções é o grupo A. Já o Juan vai explicar aí por que o Juan torce todos os times do grupo A. O grupo A que já está quase definido. Uma coisa é certa, o time da casa, que é a equipe do Catar, está eliminado. 2 jogos, 2 derrotas. Não vai ser o maior vexame em Copa do Mundo, porque ninguém supera o Brasil sediar uma Copa e pegar uma semifinal 7-1. Então não vai ser um vexame igual esse aí. Mas certamente vai entrar com uma história como o pior mandante. Vai cair na primeira fase sem ganhar um jogo. Tá certo? Ainda bem que marcou um gol, né? Fez um gol hoje. Aliás, eu estava torcendo para a seleção do Catar fazer pelo menos um gol. E isso e pouca enrolação. A gente vai começar falando, claro, de futebol amador. Falando. Aliás, no início do programa, Juan, eu queria mandar um abraço para o Levi. Agradecer o Levi, que ele esteve aqui no programa passado, falando da conquista do Cruzeirão da Massa na Copa Zé Regina. E assim mandar um abraço para o Levi que foi muito bem, né? Comentou, deu um show de conhecimento aqui, tanto do Cruzeiro como do futebol de uma forma geral. Um abraço para o Levi que é dirigente, jogador do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. No início do programa, mandar um abraço para o Fabinho, meu irmão Fabinho, em Sobral. Ele é torcedor do Santos. O futebol brasileiro que está parado por conta da Copa do Mundo. O futebol brasileiro não, no futebol na forma geral, está todo mundo voltado, com os olhos voltados para a Copa do Mundo lá no Catar. Já começou a segunda rodada, já a gente fala de Copa do Mundo. Mandar um abraço também no início do programa para o meu amigo Albers Ripardo, o Albers Ripardo, que é Relações Públicas da Copa de Lagoa do Serrote. Já nós vamos falar dessa competição, que já está definidos os jogos das oitavas de final. O Albers Ripardo, que tem o seu programa às quartas-feiras, Juan, às 18h35, sempre falando de futebol, e ele está fazendo diariamente a central da Copa. O Alberci está atualizando tudo que acontece na Copa do Mundo, o Alberci está atualizando. Mandar uma boa noite também para o meu amigo Antônio Mendes, que é torcedor do Flamengo, ele que é gente da melhor qualidade, também está curtindo a nossa programação, o programa Bate-Bola,
que acontece às segundas e sextas-feiras, sempre às 19 horas, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Se a internet deixar, a gente leva a nossa programação. Então, falando do Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeiro da Massa, Juan, joga nesse final de semana pela 10ª Copa da Amizade, ou seja, dia 27, em Santa Rita, próximo domingo, Cruzeiro do Barro Preto contra a Portuguesa da Águas Belas, grande jogo de bola, e o Cruzeirão da Massa está firme e forte nessa competição, ou seja, o Cruzeiro vai jogar jogo eliminatório, né? A estreia, Juan, a primeira fase lá, o Barro Preto acabou não jogando na primeira fase, foi direto para o mata-mata, e a gente vai acompanhar esse jogo do Cruzeiro, torcendo, né, que o Cruzeiro passe para as quartas de final. Esse jogo que acontece agora no dia 27 e no dia 3, Juan, logo no dia 3 de dezembro, o Cruzeiro do Barro Preto joga lá no Melado. Joga no Melado, também contra a Portuguesa da Águas Belas, valendo lá pela Copa Alves Ferreira. Ou seja, 2 finais de semana decisivos, jogando com o mesmo adversário, que é justamente a Portuguesa de Águas Belas, que tem um bom time. A Portuguesa de Águas Belas é o time tradicional aqui de Santana e vai se confrontar com o Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo? Então, nesse início de programa, mandar um abraço para as pessoas que curtem a nosso programa, que acompanha o bate-bola. O torcedor de São Paulo também curte a nossa programação. E aqui no Barro Preto, o Aurian. Mandar um abraço para o Aurian. O Aurian é zagueirão do Cruzeiro do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa. Tá certo? O Cruzeiro que ainda está comemorando, né? Está em clima de festa, né? Foi semana de comemoração, porque ganhou o campeonato lá do Riacho das Flores, e a gente fez aqui a homenagem ao Cruzeiro do Barro Preto. Tá certo, Juan? Então, a gente passou a limpo aqui as informações do Cruzeiro, o Cruzeiro que treinou hoje à tarde, visando essa competição, e a gente vai, agora, Juan, ainda falando de futebol amador, mandar um abraço mais uma vez para o ABC Ripardo, ele que é Relações Públicas do campeonato lá da Lagoa do Serrote, e o campeonato da Lagoa do Serrote teve um sorteio, agora no início da semana, segunda-feira, teve o sorteio das oitavas de final, no programa do meu amigo Bena, né? O Bena fez o sorteio, e a gente tem aqui, Juan, os confrontos dessa competição. O Flamila de Santa Rita, no dia 3 do 12, enfrenta o G9, lá da Veneza, do amigo Gibi. Esse jogo é dia 3. No dia 4, é um domingo, o Arco da Aliança das Pedrinhas joga contra o Santana Esporte Clube. Já no final de semana seguinte, o Cearazinho do Riacho Verde, ele joga contra o São Paulo do Parapuí, grande jogo de bola. E no dia 11, o São Paulo de São Bento enfrenta o Palmeiras de Sororoca, grande clássico, né? São Paulo e Palmeiras nessa competição lá em Lagoa do Serrote. No final de semana do dia 17, um sábado, o São Paulo do Sapó joga contra o CRB de Pistola. Já no domingo, dia 18, é a vez do Palmeiras de Bom Jardim se confrontar contra o Licânia. O Licânia é um time de Santana. No último final de semana, aliás, os últimos confrontos acontecem dia 24 e 25. Dia 25, o sábado, dia 24, o Real Madrid do Pedregal, do trava-língua aqui, Juan, enfrenta a equipe do Náutico de Salgadinho. E o último jogo é o time da casa, o PSV da Lagoa do Serrote, joga contra o Real Madrid, só que é o Real Madrid de Pedras de Fogo. Então, essa grande competição, a Copa Zé Ferreira, né, que tem a organização dos amigos Isaías, do Zé Ferreira e do Júnior, e o Relações Públicas, Albeci Ripardo, sempre manda as notinhas pra gente. Tá certo, Juan? Então, mandar um abraço aqui no início do nosso programa, né, pro vereador Fabinho, meu amigo Fabinho, né, ex-vereador Fabinho, Fábio Gomes, também curtindo a nossa programação. Um abraço para ele e para todas as pessoas que curtem a nossa programação. Ele tá com problema de internet aqui, não tá dando para acompanhar as mensagens, mas quem quiser ajudar a gente, fazer o programa, deixar aqui. Não é isso, Juan? Agora, vamos falar um pouco, Juan, de torneio, né? O Cruzeirão da Massa, ainda falando do Cruzeiro, o Cruzeiro que vai, os amigos do Cruzeiro, vai realizar um torneio de pênaltis, no dia 30 de dezembro, dia 31 de dezembro,
e já tem 49 duplas inscritas, né? O canal Ceará Fla também vai bater pênalti. Outro que vai bater aqui também, o programa do Faixa do Esporte também está inscrito, ou seja, muita gente vai bater pênalti nesse dia, vai ser muito movimentado o torneio de pênaltis amigo do Cruzeiro de Barro Preto. Tá certo, Juan? Agora a gente vai ler, Juan, aquilo que foi notícia hoje na imprensa nacional. A gente vai falar, antes de falar de Copa do Mundo, que é o assunto principal, todo mundo só fala de Copa do Mundo, e a gente vai dar destaque a essa competição. Holanda e Equador empata, e Copa tem primeiro eliminado. Quem é, Juan, o primeiro eliminado? É o Catar. O Catar, né? O time da casa eliminado. Discurso do técnico da Arábia Saudita surtiu efeito em vitória sobre a Argentina. Já vamos falar do vexame da Argentina, né? Perdeu para a Arábia Saudita, mesmo a Arábia Saudita sendo um timezinho organizado, mas a Argentina perder para a Arábia Saudita não estava escrito em nenhum almanaque, né, Juan? Brasil não terá Danilo e Neymar contra Suíça e Camarões. Aí depende de cada um. Será que é uma boa notícia? Será que é uma má notícia, né? Vamos ver aí o que vai acontecer. A seleção brasileira sem o Neymar e principalmente sem o Danilo, né? Tudo indica, Juan, que o Daniel Alves vai jogar. Príncipe da Arábia Saudita abre portas a Cristiano Ronaldo. Tudo é possível, né? A gente sabe que o Cristiano Ronaldo está sem time e o Príncipe da Arábia Saudita abre porta para o gajo, para o grande jogador Cristiano Ronaldo. O Catar não deve ser considerado um fracasso, diz o técnico Sanches, né? Então, a gente sabe, né, que a seleção do Catar tem as suas dificuldades e o treinador acredita que mesmo eles não ganhando nenhum jogo, não pode ser considerado um fracasso. Arábia Saudita e Polônia jogam, né, e movimentam, Juan, o grupo C. Já a gente vai falar. Tite destaca estreia do Brasil na Copa. Foi uma vitória convincente, isso as palavras do treinador da seleção brasileira. Sem sentir peso da estreia, Vinícius Júnior teve presença nos 2 gols da vitória sobre a Sérvia. Grande atuação do Vinícius Júnior. Eu acho que o Tite errou na hora que tirou o garoto, ele que estava jogando muita bola. Não impediu o lance decisivo de Neymar em vitória sobre a Sérvia, né? O Neymar não foi muito brilhante, né? Mas acabou ajudando, né? A Argentina enfrenta México em uma final eletrizante, ou seja, se a Argentina... Final, entre aspas. Mas é final para a Argentina. É final de Copa do Mundo. Se a Argentina não ganhar esse jogo, empatar ainda tem chance, mas se perder, pronto. Vai cumprir tabela no último jogo e para uma seleção que chegou favorita ao título, uma das favoritas ao título, voltar logo no primeiro jogo é realmente um vexame, né? Lukaku volta a treinar com demais companheiros na seleção belga. Aliás, o Lukaku fez falta, né, Juan? A Bélgica que fez um jogo muito fraco, né, no primeiro jogo. A Argentina quer dedicar a Maradona triunfo sobre o México. Então, a Argentina está empolgada. De Bruyne admite frustração e pede coragem contra Marrocos. Ou seja, a Bélgica também não foi bem. Lewandowski segue sendo, Juan, o cobrador oficial de pênaltis da Polônia, diz o técnico. Ou seja, ele perdeu contra o México, mas mesmo assim ele vai ser o batedor oficial. Na Copa, digamos que o Ochoa ativa o modo... Herói, né? O Ochoa aparece... Não, herói não é pouco. O Ochoa é igual político, só aparece de 4 em 4 anos. É do América, Ochoa. Mandar um abraço, Juan, para Sarinha Matheus, minha aluna do 8º ano, curtindo a nossa programação. Um abraço para ela. Diga, Juan. Tem jogador que quando veste a camisa da seleção muda. Porque os 23 pênaltis batidos no Ochoa antes... Isso é a realidade. Ou seja, 23 pênaltis, todos foram gols. E esse, com Lewandowski, ele acabou se consagrando, né? França se reencontra com Dinamarca em duelo que vale liderança do grupo G da Copa do Mundo. Grande jogo, né, Juan, esse jogo? Lucas Hernandes é operado com sucesso após lesão no joelho na Copa do Mundo. A França perdeu vários jogadores importantes antes do Mundial. E no Mundial, né, Juan, perdeu esse garoto aí, saiu, já foi operado. Irã faz 2 gols nos acréscimos e vence o país de Gales com justiça. Aliás, o
o goleiro de País de Gales foi expulso, né? Foi apenas o terceiro goleiro expulso em Copa do Mundo. Neymar ficará sob observação, porém tosse no tornozelo direito. O Neymar aí tá. O Neymar tá. Aliás, Juan, eu assisti hoje a entrevista do técnico, aliás, do médico da seleção brasileira, e ele disse assim: vamos tentar recuperar esses jogadores para essa competição. Ou seja, já é certo que ele tá fora. Vamos, um abraço pro meu amigo, o Jô, rapaz. O Jô é filho do Dzelmal. O Dzelmal é o famoso Papel. Você já ouviu falando no Papel? O Papel jogou muita bola aí nos gramados aí de Barreiras, Melado. Um abraço pro Jô no Melado. O Jô, que é gente da melhor qualidade, sempre que pode, curte a nossa programação. Tá certo, Juanzinho? Agora vamos falar de... Aliás, continuar falando, né, Juan? Falar de Copa do Mundo no nosso programa de segunda-feira, que a gente fez o programa em homenagem ao Cruzeirão da Massa, Cruzeiro do Barro Preto. A gente falou da estreia da Copa do Mundo. Falamos também, Juan, dos jogos da segunda-feira, que teve a goleada da Inglaterra. E a gente vai passar limpo todos os jogos, começando para terça-feira, Juan. Terça-feira teve a Argentina, o Juan vai falar os jogos de terça-feira. Argentina 1, Arábia Saudita 2, Dinamarca 0, Tunísia 0, México 0, Polônia 0, França 4, Austrália 1. Esses foram os jogos. A surpresa dessa terça-feira, né, Juan, foi a virada, né? A Argentina sofreu a virada para a Arábia Saudita. A França ganhou de 4-1, pegou um susto, né? Há quem diga, Juan, que a Arábia Saudita deixou a Argentina fazer 1-0 e virou no segundo tempo. Aí a Austrália foi na besteira de fazer um gol primeiro na França, aí pegou a goleada, 4-1. Ou seja, cutucou a onça com vara curta. Era para ter deixado para França jogar, banho-maria, e no segundo tempo ter ido para cima. Porque foi certo com a Argentina e o Japão. Já vamos falar da vitória do Brasil. O Brasil jogou ontem, grande vitória do Brasil contra a equipe da Sérvia, né, Juan? Grande jogo do Brasil, e nós vamos falar agora. O Juan vai falar dos jogos de quarta-feira. Os jogos de quarta-feira que teve. O Juan já falou de terça-feira. Sim, o Brasilzão jogou quinta-feira. Na quarta-feira, Juan, a gente teve a estreia de seleções favoritas. E teve a surpresa, não foi só na terça, não, com a Argentina. Teve surpresa também. O Juan vai falar os jogos que aconteceram na quarta-feira. Marrocos 0, Croácia 0, Alemanha 1, Japão 2, Espanha 7, Costa Rica 0, Bélgica 1, Canadá 0. Esses foram os jogos de quarta-feira. A Bélgica, né, mesmo não jogando quase nada, a Bélgica acabou... O Canadá conseguiu ser pior, né? O Canadá, ele teve muitas oportunidades, mas não fez. No futebol não tem justiça. No futebol você vai lá, vale quem coloca a bola na rede. Jogo não se joga, jogo se ganha. Exatamente. E a Espanha, né? A Espanha 7-0, deu show, né, Vai Juan? chamar a Espanha de favorita? É uma das favoritas. Eu acho que os jogos da primeira fase, que foram encerrados ontem com o jogo do Brasil, para mim quem se apresentou melhor foi a Espanha. Não, sem dúvida. E o Brasil, né? O adversário do Brasil era mais forte, mas a Espanha também jogou bem. E aí, uma surpresa, né? A Alemanha. A Alemanha, ela perdeu pro México de virada, né, Juan? Perdeu de virada. México, correção. Aliás, ganhou do Japão. O Japão ganhou de virada, né? E assim, se a Alemanha perder o próximo jogo, Juan, o próximo jogo da Alemanha é contra a Espanha. Se a Alemanha perder, a Alemanha volta para casa já na primeira fase, de novo, né? Porque na Copa passada também aconteceu. Sabe o que isso me lembra? Sim. A história da Itália, que depois de 2006 caiu na fase de grupos, 2010 caiu na fase de grupos, 2014, 2018, 2022 caiu da Itália. Exatamente, aconteceu isso, né? Então, Juanzinho, esse jogo do Marrocos com a Croácia foi um jogo muito xoxo também, né? Nada aconteceu, então vamos ver. Já ontem foi a vez da estreia para fechar, né? Ontem teve um fechamento, na quinta-feira, o fechamento da primeira rodada. Primeira rodada que teve os jogos
do grupo do Brasil. E o Juan vai falar todos os resultados de ontem, mandar um abraço em Fortaleza para o Isaías. O Isaías está curtindo a nossa programação. Suíça 1, Camarões 0, Uruguai 0, Coreia do Sul 0, Portugal 3, Gana 2, Brasil 2, Sérvia 0. É sim, grande jogo, grande vitória da seleção brasileira, seleção que não jogou bem, Aliás, o Brasil jogou bem, né, Juan? Só que assim, o jogo no primeiro tempo foi um jogo muito truncado, né? No segundo tempo, o Brasil acabou se achando e fez 2 gols, poderia ter feito mais. Grande vitória da seleção brasileira. Não é isso, Juan? Hoje iniciou, Juan, hoje sexta-feira, os jogos da segunda rodada e a gente teve o grupo A e o grupo B e o Juan vai falar os resultados dos jogos de hoje. Só lembrando, a gente pede desculpa aos nossos internautas, os nossos amigos, que a gente está com problema de internet, das mensagens, mas a gente está solucionando. Já a gente lê as mensagens dos nossos amigos que comentaram, que estão ajudando a gente a fazer o nosso programa. País de Gales 0, Irã 2, Catar 1, Senegal 3, Holanda 1, Equador 1, Inglaterra 0. O Equador de uma das surpresas da Copa? O Equador? Não dá não, porque esse grupo, tirando a Holanda, que era favorita, o Catar mesmo sendo o dono da casa, a gente sabia que era muito fraco, e Senegal e Equador não vai passar, né? Ele está no mesmo nível, o Equador vai jogar pelo empate, né? Vai jogar pelo empate contra a equipe do Senegal e a gente vai ver, né? Se quem é que tem mais garrafa para vender, ou seja, a próxima terça-feira, a segunda rodada termina na segunda. E na terça-feira já começa a última rodada, né, Juan? Para a gente conhecer quem são os classificados, quem vai para as oitavas de final da Copa do Mundo. A primeira fase são muitos jogos, 48 jogos, mas passa rápido, né? Já começa de fato a Copa do Mundo, que é onde é o mata-mata. Quem for bem passa, quem não conseguir fazer gol acaba voltando para casa mais cedo, é o que acontece, né, Juan? Aliás, o Juan vai explicar agora por que no grupo A ele está torcendo por todos, Juan. Não disse que eu estava torcendo, eu disse que você... eu estava torcendo... É assim, porque esse grupo, o Senegal é um time simpático da África, né? O futebol africano, ele dificilmente passa da primeira fase, raramente as seleções passam. O Catar, o time da casa, né? O time estava torcendo que fizesse pelo menos um gol, e isso aconteceu. A Holanda, eu sou simpático com o futebol da Holanda. Ele é torcedor do Ajax. E o Equador é aqui da América do Sul, a gente torce pelo futebol sul-americano. Pude acompanhar boa parte do jogo da Inglaterra, um sono, rapaz, esse jogo da Inglaterra hoje com os Estados Unidos, um jogo muito fraco. A seleção da Inglaterra que jogou bem, né, Juan? Jogou bem o primeiro jogo contra o Irã, mas hoje foi realmente um jogo muito fraco. E vamos ver o que acontece na última rodada, né? O resultado também, os dois times, nenhum estava indo para cima do outro. Os dois estavam com medo de perder o jogo, porque caso perdesse, se complicava. Tá certo? Então a segunda rodada, ela tem continuidade amanhã. Amanhã tem bons jogos e amanhã tem o jogo da Argentina, né? A Argentina joga 4 da tarde, o Juan vai falar todos os jogos amanhã, começando 7 da manhã. Qual é o jogo de 7 da manhã, Juan? Tunísia contra a Austrália, Polônia contra a Arábia Saudita, França contra a Dinamarca e Argentina contra o México. É sim, o calendário correto, né, Juan? É 7 da manhã a Tunísia joga com a Austrália, às 10 da manhã a Polônia com a Arábia Saudita. Será que o Lewandowski vai fazer gol? Nunca fez gol em Copa do Mundo, tem mais uma chance amanhã. A Polônia que nesse século não foi para os playoffs da Copa. Aí nós temos também o jogo da França com a Dinamarca, e esse jogo é final antecipada, é o jogo da Argentina, a Argentina contra o México. A Argentina não pode nem pensar em empatar esse jogo. Imagina se perder, já pode começar e voltar para Buenos Aires. No domingo, a gente tem continuidade, o Juan vai falar os horários e os jogos de domingo. Japão contra Costa Rica, Bélgica contra Marrocos, Croácia contra Canadá e Espanha contra a Alemanha, um jogo que todo mundo quer ver. Esse jogo de domingo, 4 da tarde, é o jogo onde
a Alemanha também não pode perder. Se a Alemanha perder, a Alemanha retorna para... Aliás, volta para casa, né? Vai jogar o último jogo apenas para cumprir tabela. Mas em 2 dias, a Alemanha e a Argentina foram. Isso pode acontecer, né? Pode perfeitamente acontecer caso essas seleções não vençam os seus jogos. Mandar um abraço. Recentemente a Espanha fez 6, né? Fez 6. Deixa eu mandar um abraço, uma boa noite, para a Sofia, para o Ivanildo, para o Aldenir e também para o Tobias e para o seu Eliezer, rapaz. O Eliezer, que é torcedor do Fortaleza, sempre que pode, curte a nossa programação. Um abraço para o seu Eliezer, que é gente da melhor qualidade, né, Juan? Também é amante do futebol, gosta, certamente está acompanhando a Copa do Mundo e torcendo para a seleção brasileira. Na segunda-feira, Juan, finaliza, né? Finaliza a primeira fase. A primeira fase não, a segunda rodada, onde o Brasil vai jogar 1h da tarde. O Juan vai falar os jogos da segunda-feira, os horários. Camarões contra a Sérvia, Coreia do Sul contra a Gana. Esse jogo, Juan, do Camarões, que é do Grupo Brasil, é 7 da manhã, não é? É. Coreia do Sul e Gana, Brasil e Suíça, Portugal e Uruguai. Ok. Diga. E aqui a Copa ela tem um horário específico, que no caso é 7, 10, 13, 16. É sim. Ô Juan, mandar um abraço, uma boa noite pro meu amigo Antônio Cláudio. Ele que está curtindo a nossa programação. Às vezes ele está em Sobral, às vezes ele está viajando. Mas um abraço para ele. Um abraço também para a família do Antônio Cláudio. Gente da melhor qualidade. Ô Juan, deixa eu mandar um abraço também, rapaz, pro Dedé. O Dedé, que é um dos presidentes do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. O Dedé curte o nosso programa no YouTube. Quando eu coloco no YouTube, ele curte a nossa programação. Um abraço para ele. Ele que é homem forte do Cruzeirão da Massa, o Cruzeiro do Barro Preto. E a gente pede desculpas aos os amigos de hoje, né? Porque a gente não tá... A gente tá com dificuldade de internet e as mensagens não estão chegando rápido, né, Juan? Algumas chegam, outras não. Eu sei que tem alguns comentários e a maioria deles não chegou aqui pra gente por conta de internet. Infelizmente isso acontece, né? Mas na medida do possível a gente vai tocando aqui o nosso programação. Lembrando que no nosso programa de segunda-feira a gente vai passar a limpo, né, Juan, os jogos de sábado, de domingo, de segunda-feira, e vamos projetar a terceira rodada, né? Porque a Copa do Mundo tem 4 jogos, Juan. Tem 4 jogos, né? Vai ter sábado, domingo e segunda. Finaliza a segunda rodada. E já na terça-feira tem 4 jogos, só que são jogos simultâneos. São jogos simultâneos na terça-feira. Terça-feira tem o grupo A e o grupo B. 2 jogos 12 horas e 2 4 horas da tarde. Na quarta-feira tem mais 2 grupos, um 12 horas, o grupo C 12 horas e o grupo D 4 da tarde. Quarta-feira a mesma coisa, não, quinta-feira a mesma coisa. E na sexta-feira finaliza a primeira fase da Copa do Mundo, que é justamente com o jogo do Brasil. O Brasil fecha a primeira fase dessa competição. E lembrando, Juan, que as oitavas de final já começa dia 3, sábado, já vai haver 2 jogos. Mandar um abraço também, Juan, para o Roniberto. Roniberto, que é um também torcedor e um dos dirigentes do Cruzeirão do Barro Preto, Cruzeirão da Massa. O Roniberto, que acompanhou em loco a grande conquista do Cruzeiro lá em Riacho das Flores. Um abraço para o Roniberto. Tá certo, Juan? Lembrando que o artilheiro da Copa, Juan, é quem? O jogador do Equador, né? Já fez 3 gols, o Equador marcou 3 gols na Copa. O mesmo jogador marcou, que foi o Valência, né? O Valência tem 3 gols. O Terame o Taremi do Irã tem 2. Aí tem o Giroud também tem 2 gols. Gakpo da Holanda. Gakpo também tem 2, né, da Holanda. O Richarlison 2 gols. O Saka da Inglaterra. E o Fernando Torres da Espanha também 2 gols. Ou seja, esses são os principais artilheiros. O equatoriano é quem tem 3. Só que assim, a rodada, né, Juan? Da segunda rodada só teve 2 jogos. A gente vai ver que certamente esses que tem 2 vão fazer gols também. Tá certo? Então, Copa do Mundo passado a limpo. A gente vai acompanhar essa competição. E agora vamos falar de Copa do Nordeste.
Copa do Nordeste, Juan, que teve sorteio, né? Teve sorteio. A Confederação Brasileira de Futebol sorteou nessa segunda-feira os grupos da Copa do Nordeste 2022. O sorteio foi realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. As equipes foram divididas em grupos A e B. O início será previsto, ou está previsto, para o dia 22 de janeiro e a finalíssima será disputada no dia 3 de maio. O grupo A, Juan, ficou com o Sport Clube do Recife, o Fortaleza, o CRB, o Sampaio Corrêa, o Campinense, o Fluminense do Piauí, aí tem uma eliminatória 1 e a eliminatória... Esses são os times que compõem o grupo A. O grupo B tem o Ceará Sporting Clube, o Bahia, o Náutico, o ABC, o Atlético de Alagoinhas da Bahia, o Sergipe e a eliminatória 3 e a eliminatória 4. Ou seja, do grupo do Fortaleza, Juan, ainda vai entrar ou Vitória Cordina, Jacuipense e Altos do Piauí. Um desses daqui vai para o grupo do Fortaleza. O outro é o Santa Cruz, o Caucaia, o Botafogo ou o Retrô, para fechar o grupo A. O grupo B vão entrar ainda ou o CSA, ou o Potiguar, ou o América de Natal, ou o Motoclube. E também o outro participante será o Confiança, o Souza, o Ferroviário e o Asa de Arapiraca. Tá certo, Juan? Então, são esses. Lembrando que já teve o sorteio, primeira rodada, e o Juan vai falar os jogos da primeira rodada da Copa do Nordeste. Campinense contra Sport, ABC contra Fortaleza, Náutico contra CRB, Ceará contra Sampaio Corrêa, Sergipe contra Alagoinhas. Juan, aqui, lembrando que o Ceará Sporting Clube, o adversário do Ceará ainda vai sair, viu, Juan? Ainda vai sair o adversário. Sim, eu falei a rodada 2. Sim. Ainda vai sair o adversário do Ceará. A primeira rodada é o Sport com o ABC. O Juan vai corrigir agora. Ô Juan, deixa eu mandar um abraço pro Ezequiel. O Ezequiel em Santos. Também curte a nossa programação. Um abraço para ele. Um abraço também, rapaz, pro Bena, rapaz. O meu amigo Bena, do Futebol de Poeira. Também curte a nossa programação. Um abraço para ele. Ele tá dizendo que vai ter mata-mata na Copa Ferreirão. Ou seja, está com os dias... sim, já eu dei direitinho Juan, leia a primeira rodada. Esporte contra ABC, Fortaleza contra Campinense, CRB contra Sergipe, Sampaio Corrêa contra Bahia e Alagoinhas contra Náutico. Sim, só lembrando que o Beno está dizendo que logo vai ter o mata-mata do campeonato lá do Zé Ferreira, né? A gente já falou aqui dessa competição. Um abraço pro Beno, o Beno que é homem forte aí do Futebol de Poeira, sempre faz as transmissões. Um abraço para ele. Tá certo, Juan? Essa competição, Juan, a Copa do Nordeste, o Ceará e Fortaleza, né, eles já têm adversário no Campeonato do Nordeste e eles também vão jogar na Copa do Nordeste, né? São as principais... Campeonato Cearense e aí vão jogar na Copa do Nordeste. Exatamente. O Ceará e Fortaleza entravam no Campeonato Cearense só na semifinal, né? Na semifinal. E esse ano não. Esse ano eles vão entrar logo de início. Ou seja, tem que fazer bons times, né? Bons elencos, principalmente o Ceará, né? O Ceará que caiu para a segunda divisão, está com um orçamento bem inferior e vai ter que fazer um bom time para poder, né, disputar o título. Caso contrário, o Fortaleza vai passar de braçada, né, Juan? Então, Juan, mais uma vez a gente pede desculpas, né, aos nossos amigos, os nossos internautas, que hoje, infelizmente, por conta da internet, não deu pra gente ler as mensagens, tá certo? Mandar um abraço, Juan, pro meu amigo Ademir, o Ademir e a Conceição, aqui no Barro Preto, curtindo a nossa programação. O Ademir que é torcedor do Palmeiras. Mandar um abraço também para a Dona Lourdes. A Dona Lourdes, que é a mulher do seu Bill, ali no Riacho do Meio. Um abraço para ela. Ela também, que sempre que pode, dá uma olhadinha no nosso programa. Tá certo, Juan? Juan, por hoje tá bom, né, Juan? Por hoje tá bom. A gente, mais uma vez, agradece as pessoas que curtem a nossa programação e pede desculpa, né, pelos transtornos que infelizmente acontecem por conta da internet, e a gente promete
a gente promete voltar na próxima segunda-feira para relatar, para passar a limpo tudo o que acontecer na Copa do Mundo e principalmente o jogo do Brasil, que será na segunda-feira, tá certo? Então a gente pede mais uma vez desculpa por não ter lido a mensagem das pessoas, mas é assim mesmo, né, Juan? Então fique aí. Aliás, boa noite e até a próxima segunda com mais um programa Bate-Bola.